Olá, prezados irmãos da Congregação Vida Nova, no bairro Modelo. Quero saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que estamos aqui para mais um tempo de reflexão bíblica, onde podemos ler a Palavra de Deus e também tirar lições para a nossa vida, e tudo isto debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. É Deus quem vai falar ao meu coração e ao coração de todos nós. Vamos estar agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Vamos orar. Querido Deus, é com grande alegria e gratidão que estamos diante de Ti nesta hora e também na comunhão com os nossos irmãos em Cristo, ali na congregação, Senhor. Queremos agradecer pela vida desta congregação, pela vida de todos os irmãos que participam e rogamos, ó Pai, que Tu estejas abençoando a nós neste tempo, neste momento de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor esteja falando ao nosso coração e que assim possamos, ó Deus, tirar lições para a nossa vida e que o nosso viver esteja mais fortalecido na fé, na convicção da Tua vontade e que assim possamos Te louvar e bendizer com a nossa vida e também como igreja ter alegria no coração para bendizer e cultuar o nome de Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, dá-nos a Tua direção. É a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E em nome dele nós dizemos amém. Assim damos início ao nosso tempo de reflexão e de culto. E queremos então, antes de mais nada, ouvir um cântico. E este cântico vai falar ao nosso coração, porque nós estamos vivendo neste mundo, que é um mundo realmente sobrecarregado de desafios, de tristezas, de realmente momentos cruéis para a nossa vida, e nós precisamos desfrutar da presença de Jesus. E este cântico vai nos ensinar isto, e é importante que ao cantarmos estejamos atentos à letra do cântico. E após o cântico, voltaremos para falar sobre o tema que nós temos para hoje. Louvemos ao Senhor. Força e fé.
Assim, nós estamos então agora dando início ao nosso estudo e o nosso tema para hoje está baseado no Salmo de número 30, na experiência do salmista Davi. E se fôssemos dar um tema, um título para a nossa reflexão, iríamos então dizer de que vamos falar sobre a nossa semelhança com Davi. Nós somos semelhantes a Davi, ainda que não sejamos um rei, como Davi foi, ainda que não tenhamos experiências de guerras, vitórias sobre inimigos, conquista de nações, ainda que sejamos talvez mais temerosos do que Davi mostrou ser forte, nós sabemos de que realmente Deus está fazendo com que nós venhamos a entender de que Davi não é um super-herói, Davi não é algo ou alguém especial. Davi é um ser humano, foi um ser humano como nós. Davi foi alguém que realmente desfrutou da presença de Deus na vida dele, mas ele também, semelhante a nós, teve muitos problemas, muitos desafios pessoais e desafios relacionados com a sua vida carnal, com a sua vida emocional. Ele também teve momentos em que seu coração sentiu-se aflito. Enfim, nós somos semelhantes a Davi, porque somos seres humanos criados por Deus, temos a alma, o espírito que Deus colocou em nosso corpo, e isto também faz com que nós tenhamos os mesmos sentimentos que Davi teve e também as mesmas batalhas emocionais e espirituais pelas quais Davi passou. Então, vamos ser semelhantes a Davi no tocante ao ser humano que somos, assim como Davi foi. Não vamos falar aqui de sermos famosos, de estarmos na galeria da fé, como está lá no capítulo de Hebreus, mas estamos falando agora de seres humanos. Nós e Davi e todos os seres humanos passam por essas batalhas. Então a nossa reflexão está firmada com base no Salmo de número 30. E nós vamos começar lendo o primeiro ponto deste Salmo, o texto bíblico que vamos ouvir nesta hora, e depois falaremos sobre esse texto. Amém? Salmo 30, versos 1 e 2. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Nesses dois versos do Salmo 30, o primeiro e o segundo, nós vemos ali de que Davi se coloca diante de Deus como um ser humano qualquer, ou seja, alguém que está desejoso por exaltar a Deus, alguém que crê num Deus supremo, um Deus que está acima dele, da vida dele, e Davi também se coloca diante de Deus, lembrando e dizendo a Deus que Deus foi a sua libertação, o seu livramento. E também ele exalta que Deus foi aquele que curou a ele nas suas enfermidades. Vamos pensar que Davi foi alguém que sofreu muito a perseguição de inimigos. Davi teve momentos e conflitos de guerra. Davi sentiu-se realmente muitas vezes oprimido, ameaçado. E ele então lembra de que por Deus ele foi liberto desses inimigos. E também no seu coração muitas vezes sentiu-se enfermo no sentido espiritual, no sentido de abatimento. Davi sofreu abatimentos emocionais e peso de culpa no seu coração. Então Davi expressa nesses dois primeiros versos isto. Ele mostra o seu desejo: Senhor, eu quero te exaltar, eu te exaltarei, ó Senhor. E o motivo da exaltação, do louvor que Davi está prestando a Deus nesse verso, é o fato de que ele reconheceu de que apesar de ser um rei vitorioso, Davi desfrutou do cuidado de Deus e foi Deus quem deu a ele as vitórias sobre os seus inimigos. E também é importante lembrar de que Davi aprendeu desde a sua adolescência a ser vitorioso. Nós sabemos pela história de Davi, de que desde a sua adolescência, Davi tinha uma incumbência de cuidar do rebanho do seu pai.
E Davi cuidava das ovelhas, Davi cuidava durante o dia ou à noite enquanto elas dormiam. E Davi teve momentos em que ele precisou enfrentar animais ferozes que tinham como alvo devorar as ovelhas de seu pai. E Davi enfrentou a eles todos e conseguiu as vitórias sobre esses animais e preservou o rebanho do seu pai. Depois também sabemos pela história de Davi que ele enfrentou um gigante do inimigo, um homem maior que ele, um homem gigante que vinha a ele com armas, com espadas, e Davi, sentindo a chamada de Deus para guerrear em nome de Deus, em favor do povo de Deus, Davi se apresentou diante desse gigante, dizendo: Tu vens comigo com espadas, com varas, paus, mas eu venho a ti em nome do Senhor, o Deus de Israel. Então Davi aprendeu a lutar e conquistar vitórias, sempre reconhecendo de que Deus esteve com ele e que Deus o libertou, que Deus o guardou, que Deus foi dando a ele as vitórias, a coragem. Nós, como Davi, também temos batalhas e temos muitos desafios, e alguns deles se apresentam a nós como verdadeiros gigantes. E nós muitas vezes temos que enfrentar esses momentos. E a pergunta que devemos fazer é isso: nós estamos enfrentando esses momentos em nome de quem? Estamos enfrentando esses momentos difíceis em nome de Deus, ou estamos enfrentando com a nossa própria sabedoria, a nossa própria força? Nós sabemos que, como Davi, somos fracos fisicamente em muitos momentos, mas o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, como diz a palavra de Deus. E Davi, muitas vezes, então, teve o seu coração pesado, sofrido pelos momentos difíceis, pelas decepções que ele teve com muitas pessoas, mas Davi sentia de que o Senhor podia curar o seu coração, renovar o seu ânimo, e ele então exalta aqui dizendo a Deus: Senhor, tu me curastes. Ele diz: meu Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me curastes. Então aprendemos desde já, com a presença de Davi, pessoa de Davi, o Salmo 30, de que nós não estamos livres das batalhas, não estamos livres do peso no coração, das doenças espirituais ou físicas ou emocionais, mas temos que confiar de que o Senhor tem o poder para nos libertar, nos dar a vitória e curar, sarar o nosso coração, as nossas feridas, as nossas mágoas. Amém? Vamos para mais um texto bíblico. Salmo 30, verso 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me à vida. Eu creio que nós, assim como Davi no passado, passamos por momentos em que nós nos sentimos derrotados por completo. Às vezes nos sentimos lá na cova, no mais profundo do poço. É como se tivéssemos desfalecidos em nossas forças, em nosso ânimo, em nossa sabedoria. E Davi, ele teve momentos assim como nós. Apesar de ser um rei vitorioso, apesar de ter o seu exército, apesar de ser realmente corajoso, Davi teve momentos em que ele se deixou abater a ponto de se sentir na cova, como se fosse morto, enterrado, desanimado. Então Davi clamou ao Senhor e disse: Senhor, me levanta, Senhor, me renova, Senhor, me dê a força necessária para continuar a batalha que o Senhor tem permitido que eu sofra nesta hora. E no versículo 3, então, ele deixou bem claro isto: Senhor, da cova tu me fizeste subir, da cova o Senhor me tirou e me preservou a vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil em que você está no fundo do poço. Talvez você esteja sem reação para a vida. Você talvez esteja indisposto para viver, para levantar a cabeça, para olhar para frente e para seguir o rumo da vida que você vive e buscar enfrentar os problemas e viver cada dia, e a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então nós temos todos os dias problemas, dificuldades. Mas lembre-se de uma coisa: ficar abatido, ficar acomodado, não nos leva a lugar nenhum.
Não alcançamos vitória se nós nos entregamos ao desânimo e nos deixamos abater por completo. Davi sabia disto. Davi tinha uma responsabilidade como rei, como líder de um povo. E talvez você tenha que lembrar isto, que você também tem suas responsabilidades como líder de casa, líder da família, ou quando você realmente tem responsabilidades com o seu trabalho, responsabilidades com a igreja. Enfim, nós temos responsabilidades e compromissos a cumprir. Não podemos nos deixar abater a ponto de ficarmos esfriados e sem motivação. Temos que buscar a Deus, clamar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, livra-me desse caos, livra-me desse fundo do poço, levanta, Senhor, exalta, Senhor, a minha alma, o meu vigor, a minha coragem, o meu ânimo. Diga isso ao Senhor. Tem que abrir o seu coração e dizer: eu preciso, Senhor. E só o Senhor pode me dar isto. Faça uma oração, um clamor a Deus e levante-se e siga em frente. Não fique parado, não morra antes do tempo. A verdade é esta: Deus está consigo. E Jesus sempre deixou claro isto. E Jesus não nos desampara. Jesus quer nos ajudar e nos resgatar do buraco em que nós estamos. É importante isto. Então, é um passo a mais na vida de Davi. Davi e nós somos semelhantes nos desafios que nós temos a cada dia do nosso viver. Vamos para mais um texto bíblico. Salmo 30, verso 6. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Talvez, se formos olhar a história de Davi, pode ser que Davi teve maior número de momentos na sua vida de vitória. Talvez Davi estava habituado, acostumado com a vitória. Ele enfrentou todas as lutas contra os adversários, conquistou todos os povos, os exércitos adversários, e Davi tinha consciência disso, que ele era forte, que o seu exército era poderoso e que ele já tinha conquistado muitas vitórias e derrotado muitos inimigos. E às vezes, talvez você e eu temos tempo na nossa vida em que nós não temos problemas, ou seja, nós achamos que tudo está bem, nós estamos acostumados a enfrentar os perigos, os problemas, os adversários da nossa vida e conquistamos vitórias graças a Jesus, graças ao nosso Deus. O perigo de tudo isto é que isto venha fazer com que nós tenhamos um orgulho, uma soberba e nos achemos realmente fortes o suficiente para vivermos a vida sem buscar recursos em Deus. E aqui nesse texto, Davi, no versículo 6, ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Davi teve momentos em que ele se considerou imbatível, invencível, poderoso. Talvez nós temos um orgulho por sermos bons e fazermos tudo certo e vencermos todos os obstáculos. Mas há momentos em que nós vamos ter que reconhecer que o orgulho, a soberba, não faz bem para nós. Nós não podemos nos considerar autossuficientes. Nós temos que entender que somos totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos viver sem o Senhor. Não podemos viver sem a guarda, a proteção, o escudo do nosso Deus. E Jesus deixou claro isto, de que nós temos que depender dele, da graça salvadora de Deus e entregarmos a ele a nossa vida, o nosso dia a dia. E Jesus também nos faz lembrar de que a palavra de Deus está cheia de orientações bíblicas e essas orientações diz claramente que nós não podemos viver sem a presença de Deus na nossa vida. Portanto, assim como foi no passado, quando Josué substituiu Moisés, e Josué ficou preocupado, se achando impotente, e nós vemos que Deus falou com Josué e disse a Josué: então somente esforça-te, tem bom ânimo, pois eu estou convosco. E também Moisés no passado disse a Deus que ele não poderia libertar ou liderar o povo de Israel se Deus não fosse e não estivesse com ele.
Então nós temos aprendido através da Bíblia que nós temos que desejar ter Deus conosco, ter Jesus e a palavra de Deus conosco e depender da orientação de Deus através da sua palavra e do Espírito Santo. Ninguém pode viver por si mesmo. Nós temos que depender de Deus. E aqui então Davi disse claramente de que houve momentos em que ele se achou realmente poderoso e sempre se vangloriou com isto. Então, nesse capítulo, nesse salmo, no versículo 6, ele disse: quanto a mim, dizia eu. Né? Quer dizer, ele está falando com Deus e ele está dizendo a Deus: Senhor, houve momentos em que eu disse isto, que eu realmente era uma pessoa que jamais seria abalado, mas eu caí, eu errei, eu pequei, eu desobedeci a tua palavra, eu sofri. E isto tudo mexeu com o meu coração, abateu a minha alma, me senti aflito e agora eu preciso do Senhor. Socorre-me, Deus. Foi isso que estava acontecendo com Davi. Este salmo é um relacionamento transparente que Davi está tendo com Deus. Aí fica a pergunta para nós: será que nós temos esse relacionamento com Deus transparente para reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos a nossa dependência de Deus e também reconhecer quando estamos exaltando a nós mesmos e nos orgulhando a nós mesmos e nos colocarmos diante de Deus de forma humilde, pedindo perdão e nos sujeitando a Deus? Temos que fazer isto. Aprendemos isto com Davi aqui neste salmo, porque Davi, como nós, somos semelhantes a ele em ser humano, carente, fraco e precisando de Deus. Vamos para mais um texto bíblico. Salmo 30, versos 7 e 8. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Nesse versículo que nós ouvimos, o versículo 7, Davi deixa claro duas coisas. Primeiro, nós vemos ali no versículo 7, de que ele diz: ó Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Davi reconhece de que Deus permitiu que ele fosse forte para enfrentar e continuar a lutar e a viver com toda a responsabilidade que ele tinha como rei. Esta é a primeira coisa que Davi mostra aqui nesse texto. E nós também reconhecemos isto, que pela graça de Deus nós somos salvos, pela graça de Deus nós somos abençoados, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos renovados em nossa vida diariamente e pela graça de Deus nós não somos consumidos. E Davi sabia disto. Só que Davi diz aqui uma segunda coisa importante no versículo 7. Ele diz ali: apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Davi percebeu quando das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros, Davi percebeu que Deus se voltou contra ele. Davi sentiu-se desamparado porque estava no caminho errado, estava cometendo pecados que com certeza impediam Deus de agir na vida dele, porque Deus é luz e Deus não se mistura com as trevas. E nós sabemos que os pecados representam as trevas nas nossas vidas, momentos realmente de escuros na nossa vida. E Davi então declara aqui no versículo 7 que o Senhor é quem faz e fez com que ele se tornasse forte. A sua montanha não foi abalada. E ele diz então também aqui que quando Deus voltou os seus olhos, o seu rosto, ele ficou conturbado, ele ficou preocupado, ele sentiu-se realmente inseguro. E eu creio que é importante que nós também saibamos disto, de que sem Deus nós estamos inseguros. Talvez você já tenha tido alguma experiência em que você se afastou de Deus, se você deixou de ter a comunhão diária com Deus, você deixou de observar os cuidados, as ordenanças que Deus tem para a sua vida e de repente você se vê realmente desamparado, perturbado e, como disse Davi aqui, se sentiu
conturbado. O pecado, a desobediência, faz com que nós nos sintamos inseguros e perdidos, e como se estivéssemos sendo cobertos por uma nuvem negra, uma nuvem de morte. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Então, quando nós nos afastamos de Jesus, o brilho da nossa vida se apaga. Com Cristo, temos a luz e vivemos em luz. Sem Cristo, as trevas nos rodeiam e as trevas procuram nos obstruir de andar, de viver, de realizar tudo que temos que realizar. É importante pensar nisto, como Davi pensou naquele momento íntimo com Deus. Vamos para mais um texto bíblico. Salmo 30, verso 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esse verso que acabamos de ler fala de que realmente houve um momento na vida de Davi que Deus agiu de uma forma muito especial na vida dele. E este versículo 11 diz: convertestes o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito de carne louvasse e não se calasse, Senhor, Deus meu. Graças te darei para sempre. Aqui Davi está falando de um momento de conversão diante de Deus. Você deve já ter ouvido falar e já deve pensar no seu momento de conversão, quando você reconheceu os seus pecados, quando você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém pode realmente ter certeza da salvação sem passar por um momento de conversão. Convergir, ou seja, estar indo numa direção e você converge e vai para outra direção a qual Deus está te mostrando. Reconhecer pecados sempre será um momento de conversão. Ou seja, quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e os momentos que abandonamos a Deus, nós somos tocados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus somos alertados de que estamos errados, andando por caminhos errados. E quando nós damos ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus, e damos atenção para com a Palavra de Deus, nós então reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão e voltamos para o caminho certo. Lembrem-se dos filhos pródigos, da parábola que Jesus falou. O filho pródigo que abandonou seu pai, que vai para o mundo viver a sua vida de acordo com seus próprios interesses e princípios, e ao afastar-se do seu pai, ele começa a andar por caminhos tortuosos até chegar a um ponto em que ele cai num buraco grande e fica ali sofrendo, e diz o texto ali que ele sentiu a ausência do seu pai, e ele lembrou-se que na casa do seu pai ele era feliz, na casa do seu pai ele tinha tudo o que era necessário, e ele então toma uma decisão e ele passa por um momento de conversão. E o filho pródigo decide voltar ao convívio com seu pai, voltar à sua casa, e ele ainda diz: voltarei para lá, nem que seja para ser um dos funcionários, um dos empregados de meu pai. Porque lá na casa de meu pai eu vou ter aquilo que eu necessito, a segurança, eu vou ter o amor e a atenção do meu pai. Davi passou por esse momento. Ele teve que olhar para Deus, reconhecer os seus pecados, e isso está bem claro lá no Salmo 51. E Davi tomou uma decisão de voltar a Deus, pedir perdão e humilhar-se ao Senhor. E aqui então ele diz: converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, a tristeza de Davi, o seu coração que estava perturbado, conturbado, se alegrou, porque Deus o abençoou. Ele voltou a sentir a presença de Deus na sua vida. Ele voltou a estar em comunhão com Deus e voltou a fazer a vontade de Deus na sua vida. Isto é o processo de conversão. E fica aqui um alerta: não vamos nos acomodar
na conversão, de quando cremos em Jesus e entregamos a nossa vida e o aceitamos como Senhor e Salvador. Porque, na verdade, nós somos pecadores e pecamos a todos os dias, pecamos a todo momento e precisamos reconhecer esse pecado, precisamos reconhecer nosso afastamento de Deus, da vontade de Deus, e precisamos então pedir perdão e passar por esse processo de conversão e voltar a ter uma comunhão limpa, pura e santa diante de Deus. Isto é importante para nós, como foi importante para Davi. Agora nós estamos chegando aqui à conclusão do nosso texto, à conclusão da nossa reflexão. E a nossa reflexão nos deixa aqui três exemplos que devemos seguir deste salmo. Esse salmo nos deixa 3 lições importantes pelas quais Davi passou e nós também temos que passar. E estas são as 3 lições, vamos ver agora neste vídeo. 3 lições do Salmo 30. Primeira, se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Verso 9. Segunda, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus servos fiéis, louvem o seu santo nome. Verso 4. Terceira, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Verso 1. Essas 3 lições, esses 3 pontos, baseados em 3 versos do Salmo 30, nos faz então concluir, chegando a pensar o seguinte. Em primeiro lugar, no verso de número 9, Davi exalta que o momento em que ele for para a cova, o momento da sua morte, ele não poderá mais louvar a Deus, não poderá mais voltar a falar com Deus no processo de uma conversão, porque com a morte tudo está consumado. Se você morrer sem tomar uma decisão diante de Jesus, reconhecendo os seus pecados e não pedir perdão e não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, depois da morte não é possível mais fazer isto. Então é importante que enquanto temos vida, estejamos passando por momentos de comunhão com Deus, como Davi passou aqui neste salmo, e colocando diante de Deus o nosso coração, a nossa alma e tudo aquilo que nós temos feito de errado, buscando em Deus o perdão e restauração da nossa alma. Conversões diárias. Isso tem que ocorrer na nossa vida. Depois da morte não é possível mais. Há muitas pessoas que ainda depois que perdem um ente querido, elas fazem as suas preces e rogam pelos entes que partiram deste mundo. Mas as nossas orações pelos mortos já não resolvem nada. E Deus deixa bem claro na sua palavra. Há um texto na Bíblia que diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Ou seja, temos que estar prontos para o momento da nossa morte e vamos ter que exaltar a Deus e louvar a Deus enquanto estamos vivos neste mundo. Então, este é a primeira lição que nós temos aqui neste salmo, baseado no verso de número 9. O segundo verso, que é o verso 4, fala-nos ali do momento em que Davi exalta aos servos de Deus a cantar louvores a Deus. Nós temos que louvar a Deus agora, neste mundo, porque desde o momento em que Cristo passou a ser o nosso Senhor e Salvador, nós já temos condições de louvar a Deus. Louvar a Deus com a nossa voz, louvar a Deus com cânticos, louvar a Deus com oração, louvar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, louvar a Deus como pessoa e como igreja. Você precisa ter esta alegria de louvar a Deus. Mas também é possível que haja momento em que você e eu possamos estar em comunhão como igreja e não estarmos alegres. E quando nós não estamos alegres é porque a nossa alma está abatida, é porque o nosso coração está conturbado. Então nós temos que procurar diante de Deus, rever o nosso estado de vida e dizer a Ele: Senhor, restaura-me, Senhor, e faça com que esta alegria volte ao meu coração. Por quê? Porque aqui neste salmo, nós vemos ali claramente no versículo 5,
né? Quando nós encontramos ali de que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós temos que renovar a nossa alegria. Nós temos que sair do momento de lamentação, momento de tristeza e dizer a Deus: Senhor, eu preciso estar alegre, porque o Senhor é a minha alegria. A tua alegria é a minha força. Renova-me, Senhor. Então, Davi aqui nos dá esta opção de buscar, cantar, adorar ao Senhor com alegria. E isto é fruto do agir de Deus através do seu Espírito e da sua palavra em nosso coração. Temos que pensar nisto e buscar isto. E a terceira lição que fica para nós aqui deste Salmo 30 está lá no versículo 1, quando nós começamos o Salmo e o texto lá foi bem claro e ele disse: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Você precisa começar a exaltar a Deus todos os dias, desde o momento em que acorda até o momento de dormir, e você tem que exaltar a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. É importante você começar a fazer, quem sabe, uma relação de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você deve ter tido experiências na sua vida já, onde você viu que Deus te deu forças, que Deus te amparou, momentos em que Deus supriu a sua necessidade, momentos em que você leu a palavra e sentiu-se confortado, momentos em que você orou e sentiu a paz e a presença de Deus na sua vida, o momento em que você se encontrou com Jesus. Há muitos momentos nas nossas vidas que devem ser a razão de exaltarmos a Deus. Comece as suas orações exaltando a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pelos livramentos que Ele tem dado, pela cura que Ele tem dado. E você vai perceber de que isto vai fazer com que a sua alma se alegre, porque a sua alma anseia pela presença de Deus, porque Jesus Cristo é o Salvador da sua alma. Então, 3 coisas importantes ficam para nós neste momento final da nossa reflexão. Que você possa pensar, que eu esteja pensando aqui também, de que é importante lembrar de que nós somos semelhantes a Davi e a todos os heróis da fé que estão na Bíblia, porque nós todos somos frutos da criação de Deus, somos seres humanos aos quais Deus soprou o fôlego da vida e deu-nos o espírito da vida, nos deu alma. E a nossa alma precisa da presença de Deus. Não podemos viver sem Deus. Não podemos viver sem Jesus Cristo. Para que você veja Deus agindo na sua vida, você precisa olhar para Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Aceite a Jesus Cristo, se você não aceitou ainda como Senhor e Salvador, entregue-se a Ele e dê a Ele a sua vida, o seu coração e louve ao Senhor todos os dias. Que assim seja, é a minha oração. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo e assistindo a esse vídeo, para a glória de Jesus. Amém e amém.